Eu entendo realmente que o amor a Deus incondicionalmente é até mais fácil do que o amor ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que é mais fácil amar a Deus incondicionalmente, mesmo que isso envolva aquela questão de fé, aquela questão de, às vezes, notar que está tudo em ordem, notar a ação de Deus porque está tudo em ordem, então é mais fácil notar que Deus está agindo, e que quando as coisas estão estranhas, não notamos tão bem que Deus está agindo, quando na verdade o desafio é que nós notemos a ação de Deus, mesmo no meio da dificuldade, mesmo nos dando força para que possamos enfrentar aquela dificuldade, nos dando a direção para que possamos sair daquilo quando chegar o momento de acontecer dessa forma. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta já é a terceira mensagem dessa nossa sequência a respeito do amor ao próximo. Você encontra na descrição as outras duas mensagens, e elas são importantes, porque hoje nós retomamos com a ideia do que falamos nas mensagens anteriores. Então, eu recomendo. E eu retomo, então, dizendo que, por conta do que desenvolvemos nas mensagens anteriores, eu entendo realmente que o amor a Deus incondicionalmente é até mais fácil do que o amor ao próximo como a nós mesmos. Eu acho que é mais fácil amar a Deus incondicionalmente, mesmo que isso envolva aquela questão de fé, aquela questão de, às vezes, notar que está tudo em ordem, notar a ação de Deus porque está tudo em ordem, então é mais fácil notar que Deus está agindo, e que quando as coisas estão estranhas, não notamos tão bem que Deus está agindo, quando na verdade o desafio é que nós notemos a ação de Deus, mesmo no meio da dificuldade, mesmo nos dando força para que possamos enfrentar aquela dificuldade, nos dando a direção para que possamos sair daquilo quando chegar o momento de acontecer dessa forma. Então, ainda que envolva esse componente de fé, o amor incondicional a Deus, eu entendo que me parece o amor ao próximo um pouco mais complicado, porque nós não conseguimos dosar muito bem a questão da nossa individualidade com o relacionamento com o próximo, com o outro. Ou nós vamos abrir mão de tudo sempre, e isso seria um total desprendimento, mas aí nós não nos amaremos. E como é que nós vamos então dedicar o amor ao próximo da mesma forma que nós nos amamos? Não seria a mesma recomendação de Jesus. Ou nós vamos querer só do nosso jeito as coisas e vamos querer que o outro sempre faça do jeito que nós queremos. Isso também não está certo, não é dessa forma que as coisas acontecem. Para nós que somos diferentes, a recomendação é amar ao próximo como você ama a si mesmo. Porque o Senhor Jesus disse isso, amar o próximo como a si mesmo. E dessa forma, claro, então devote amor a você. Não um amor egoísta, que só quer as coisas do seu jeito apenas, mas o amor do cuidado, o amor que só faz quando vai aceitar de volta, o amor que não faz quando não vai aceitar alguma coisa quando o outro fizer também. Se você brinca, aceite que os outros façam brincadeiras. Tem brincadeiras que são sem graça? Tem brincadeiras que são sem graça, mas sempre as brincadeiras dos outros são sem graça e as suas sempre são boas? Já falei isso em outra mensagem, então não é desse jeito, não é? Se você proíbe, aceite que os outros também façam proibições. Se você quer silêncio, faça silêncio. Se você quer ser respeitado em suas opiniões, respeite a opinião do outro. E aqui vale uma observação à parte. Respeitar a opinião do outro não é concordar com ela, não é aceitar a opinião do outro. Isso é outra coisa. Respeitar a opinião do outro o outro tem direito de pensar daquele jeito, o outro tem direito até de estar errado, se for o caso. Mas é a opinião dele, é o direito dele estar naquela posição. Eu posso dar aqui um exemplo. Digamos que eu tenha uma pessoa que preste serviços para mim, e que ela guarda o sábado como se guardava no Antigo Testamento, como nos dias de Jesus, ou como muitos fazem até os dias de hoje. E apesar de eu entender que não é dessa forma que as coisas acontecem, e deixar claro para essa pessoa, se ela vier conversar comigo, eu vou deixar claro que eu não concordo com essa forma de encaminhar as coisas, se chegar a hora em que ela tenha que se ausentar, porque
está chegando a hora que vai começar a contagem do prazo para que ela esteja dentro do período de descanso dela, do jeito que ela entende. Eu serei o primeiro a dizer, você tem que se ausentar, você tem que ir embora, não é verdade? Já aconteceu em outra situação, não nessa, estou dando esse exemplo para não citar situações que de fato aconteceram, mas já aconteceu em outras situações de eu dizer, mas você pensa desse jeito, ou você vai fazer desse jeito. E a pessoa olhar para mim e falar, mas você não concorda com isso. Não, eu não concordo. Você já entendeu que eu não concordo? Que bom que você entendeu. Então o que você está falando para eu fazer? Porque é você quem entende assim, é você quem pensa desse jeito. Eu gostaria que você mudasse de opinião. Eu gostaria que você entendesse como eu entendo. Eu gostaria que você notasse as coisas do jeito que eu noto. É claro que eu gostaria. Mas você tem o direito de pensar do jeito que você quer, ainda que eu não concorde. Ainda que esteja errado, na minha opinião, eu acho que você tem o direito de estar até errado, se você quiser continuar com essa opinião. Então, isso é respeitar a opinião do outro, não é concordar. Hoje em dia se entende que concordar até aceitar, fazer junto. Não, eu não vou fazer junto. Não tem jeito de eu fazer junto, eu não concordo. Mas eu vou deixar o outro livre para fazer. O outro tem direito de fazer. Eu vou deixar claro que eu não concordo, mas o outro é livre para fazer, se ele quiser fazer. Preferia que ele mudasse de opinião. É verdade. Principalmente se envolve a questão do evangelho, mas a pessoa é livre para fazer de outra forma se ela quiser. Ainda que eu não concorde, eu vou deixar a pessoa livre. Eu não vou ser um impeditivo para essa pessoa. Não vai fazer. Jesus chegou para o jovem rico, vai lá e faz isso. Ele não fez. E Jesus não falou, agora você fica aqui que você perguntou, agora você tem que fazer o que eu quero. Não. Ele era livre para ir embora se quisesse. Da mesma forma, eu não vou impedir a pessoa, mas ela vai saber que eu não concordo, que a minha opinião é outra, que eu penso de outro jeito. Mas eu vou respeitar a opinião da pessoa, o jeito da pessoa fazer, o jeito da pessoa encarar as coisas. Ainda que para mim esteja errado. Ela tem o direito. É a opinião dela, é o jeito dela. Ela faz como ela quiser. Mas eu tenho que ter o direito de deixar claro que eu não concordo. Senão, se é só aceitar a opinião do outro, se respeitar a opinião do outro é só aceitar, não, isso não é respeitar. Isso é mudar de opinião. Isso é agir de outra forma. Não vou fazer junto. Não adianta, eu não concordo. Mas eu vou respeitar que o outro tem sim o direito àquela opinião. Se você quer questionar a opinião dos outros, aceite que os outros questionem a sua também. Se você quer que o outro mude de opinião, mude a sua também no que estiver errado. Não vá mudar aquilo que está certo, ou daquilo do evangelho principalmente, que você já entendeu o correto. Eu vou fazer diferente só porque o outro, para mostrar para o outro que eu mudo de opinião. Você vai contra o Senhor Jesus para mostrar para o outro que você muda de opinião? Que loucura é essa? Não faça isso. Mas naquilo que você realmente está entendendo errado, naquilo que você está fazendo errado, aceite também a possibilidade de mudar de opinião, de acertar as coisas, de ir na direção diferente daquela que você imaginou originalmente, desde que não seja para negociar com o Senhor, é claro, e para fazer alguma coisa errada. E mais, não se acomode também no fato de que o outro então faz diferente, e aí como ele não respeita essas coisas, então você também passa a fazer de um jeito diferente do que você defende. Que loucura é essa? Ele influenciou você a ponto de você fazer aquilo que você não concorda? Você diz que pensa diferente e faz de outro jeito porque o outro faz? Defende fazer de outro jeito porque o outro faz? Ele influenciou você em vez de você influenciar ele? A ponto de você fazer uma coisa com a qual você diz não concordar? Mas isso é maluco demais na minha cabeça. Eu não consigo entender isso. Se você entende de um jeito, faça daquele jeito, independente dos outros fazerem. Será legal se os outros notarem e fizerem também do mesmo jeito. Lógico que será. Mas se o outro não faz, eu acredito assim. Eu faço assim, mesmo que o outro não faça. O fato do outro fazer diferente não me dá o direito de mudar o que eu penso. Eu mudo se eu tiver que mudar, é verdade. Agora, se eu penso daquele jeito, eu faço do jeito que eu entendo. Eu não vou fazer diferente e dizer, mas o outro também não faz. Não, eu vou fazer independente do outro fazer ou não. Eu vou fazer a começar em mim quebra corações. Eu não sou chamado para dizer para o outro fazer diferente. Eu sou chamado para fazer diferente na minha vida primeiro. E convidar o outro para fazer diferente sim, mas primeiro na minha vida. Primeiro eu mudo, primeiro eu faço, eu vivo. Não o outro tem que viver, senão eu estou liberado para viver de outro jeito. Não. Eu faço independente do outro fazer ou não. Não faz sentido eu mudar o que eu penso e fazer até o errado em relação ao que eu penso porque o outro não faz e dizer, o outro não faz, então... Não faz sentido. Muita gente argumenta isso, eu estou insistindo nesse ponto, porque muita gente argumenta isso. Isso é um absurdo completo do ponto de vista religioso, de fé, da própria palavra, porque eu tenho que fazer independente do que o outro faça, eu tenho que amar independente do outro não amar, eu amo meu inimigo, eu oro pelo meu inimigo, por aquele que me difama, por aquele que vai contra mim.
Se ele é meu inimigo, então eu posso agora também querer o mal dele? Não faz sentido. Só porque ele quer o meu mal, eu vou querer o mal dele? Não, eu oro por ele. Vê a diferença do cristianismo? Assim, nós poderemos dosar de fato o amor próprio, que decide sobre a sua própria individualidade, mas sem egoísmos. Com o amor ao próximo, que também tem o direito à sua individualidade, também tem o seu dia que não está bem, também tem o direito a ser respeitado em suas opiniões. Enfim, nós poderemos de fato amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Poderemos de fato esperar do próximo o que nós fazemos, mas nós fazemos independente que o outro faça. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.